Disse que vinha vídeo aí no próximo final de semana, que talvez não viria, mas veio. Veio aí. E eu fiquei seriamente pensando se eu falava hoje sobre o filme baseado em teatro ou sobre o filme baseado em ópera. Porque assim, eu vi essas duas produções no mesmo final de semana e uma me tocou muito e a outra é muito icônica. Eu vou contar que me tocou muito porque é uma coisa muito recente que saiu e tá aí nas plataformas digitais para vocês poderem assistir. E quem gosta de ópera, eu acredito que isso aqui vai ser um complemento assim visual muito grande, exatamente porque a gente consegue trazer uma premissa de história para os nossos tempos atuais. Mas antes de eu começar, vou me apresentar. Olá, meu nome é Marcos Diniz, com o IZ no final. Aqui a gente fala de teatro, cenografia, óperas e todo esse universo que compõe essas obras. E hoje a gente vai falar sobre o filme Um Tipo de Loucura, que tem como premissa se apropriar de uma lenda muito antiga, que é uma das óperas mais importantes do mundo, que é a Tristão e Isolda. Mas aqui contado em um contexto totalmente diferente, realmente pegando ali só a premissa para poder contar a aventura do casal principal na história. Mas antes de eu ir direto para o filme, para a ópera, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e no final deixar até um comentário. E se você quiser complementar com alguma outra obra que você goste que é inspirada em ópera, você pode deixar aí. Quem sabe eu possa fazer com muito prazer um vídeo sobre essa produção. A ópera Tristão e Isolda, composta por Wagner, né, que fez As Valquírias, Romeu e Julieta e Tristão e Isolda, ele também tem diversas outras produções, vai contar a história de um casal que se apaixona por um infortúnio e incondicionalmente por conta de alguns desencontros e encontros ali, né? Tristão é sobrinho do rei da Cornualha e Isolda é sobrinha de um campeão irlandês que vai a Cornualha fazer ali um determinado serviço e é morto pelo Tristão. Sem saber, ele acaba indo para Irlanda sem a Isolda saber que foi ele que matou o tio dela, né? E é curado por ela, né? Porque ela tem poderes ali, medicinais, que ela conhece algumas coisas que pode curar ele. Ela sabe que só ele pode curar, porque nesse duelo que foi feito com o tio da Isolda, né? A espada estava envenenada e só ele sabia que só quem poderia curar era a Isolda, né? A mãe da Isolda, se eu não me engano, que é uma feiticeira, tudo mais, e aí os dois ficam lá, passam muito tempo, e aí é prometida ali a mão da Isolda pro rei, porque o rei, quando Tristão volta, acaba se apaixonando, e aí acontece lá toda essa questão aí da levada da Isolda pro rei. Só que a mãe da Isolda, sabendo que não tem como ela se apaixonar por ele, para ser mais agradável para a menina, ela faz uma poção mágica que é para ser usada ali quando for feita a consumação do casamento do rei Marco com a Isolda, né? E só que durante essa viagem que o Tristão tá levando a Isolda pro rei, em um momento os dois acabam tomando essa poção e se apaixonam incondicionalmente. Em um momento meio que talvez de tragédia, podemos dizer. E a história vai correr toda em volta desse romance meio proibido dos dois, mas que os dois não conseguem deixar de se apaixonar um pelo outro, porque é impossível, é um amor incondicional. Depois de muitas coisas acontecerem, Tristão ser exilado na França, eles, em um momento que eles podiam se reencontrar, não se reencontram, e os dois morrem, né, de tristeza, de desgosto por não poderem ficar juntos, o tamanho era o amor deles. E é mais ou menos essa premissa do filme Um Tipo de Loucura, que vai contar a história da Elna e do Daniel, que eles se conhecem ali em um momento que ele acha que ela está se afogando no mar e na verdade ele descobre que ela tem uma relação um pouco estranha com a morte por conta de já ter sofrido um acidente, ter se afogado. Ela tem esse negócio de não querer esquecer como é a morte, né, para ela poder viver cada momento da vida dela. Nesse momento trágico, os dois se conhecem, se apaixonam e resolvem viver uma vida junto intensa de paixão. Mas acontece algum acidente ali, logo no começo, e não fica claro se na verdade esse acidente é o estopim para o que vai acontecer lá na frente, ou se realmente ela tinha algum outro problema que lá na frente faz com que essa história aconteça.
Nesse momento a gente tem um corte do filme para 50 anos na frente e a gente descobre que a Elna ali, ela tá com alguns problemas de saúde. Os maiores deles são os de memória e que ela tem algum tipo de esquizofrenia ou síndrome alguma psicose. Não fica claro ali qual é a doença, mas ela toma antipsicóticos e ela tá internada há um tempo já num asilo, né? Como se fosse não dá pra falar que é um hospital psiquiátrico, né? Onde ela é acompanhada ali 24 horas por dia. Ela não se reconhece ali, ela acorda lembrando exatamente das coisas que a gente vê no comecinho do filme, entra em desespero e aí o marido dela, já bem velhinho ali com seus 70 anos, é chamado pra conversar com ela e ele se convence de que ele tem que tirar a Elna desse centro, desse hospital, para poder viver com ela o máximo que ele puder e tentar trazer uma felicidade para ela, porque ele vê que ela tá em muito sofrimento e ele também tá em sofrimento por conta dessa separação. E aí a gente vai acompanhar esses dois fugindo desse lugar. E também é a história dos 3 irmãos dela, que são 3 chatos que brigam durante o filme inteiro, mas que estão ali tentando salvar a mãe e ficam entrando em diversas questões, né, em relação ao pai, à mãe, à velhice, ao problema, a tentar entender o lado do pai, a tentar entender o lado da mãe, tentar proteger eles de certa forma. Os 3 irmãos, cada um tá passando por algum problema em relação à saúde da mãe em si. A gente vê que nenhum deles superou isso totalmente e tá tentando ali trazer não um certo conforto, mas parece que esse acontecimento vai ser importante para eles. A ópera ela entra ali como é a ópera favorita da Elna. E, gente, eu facilmente seria o 4º filho chato que tá brigando com todo mundo e que não superou, porque eu terminei esse filme sem superar ele. E eu acho que trazem muitas questões, tem muitos problemas nesse filme, mas são tão pequenos em relação a todo o grande que ele quer contar e trazer esse contexto da história, da ópera e falar sobre amor entre 2 pessoas idosas e problemas mentais. E eu acredito que quem gosta de ópera vai gostar desse filme. Esse filme tá na Prime Video, se eu não me engano, então fiquem à vontade para poder assistir e me dizer depois o que vocês acharam deles. Muito obrigado por vocês viram o vídeo até aqui. Na semana que vem eu acredito que eu traga um outro filme. Na verdade, uma outra peça. E aí, a gente se vê na próxima semana. Até mais, tchau, tchau.